Gente, é alegria, só alegria, realmente gratidão poder estar com vocês aqui mais uma vez, não é? Em Guaratuba, servindo ao Senhor, e essa é a nossa maior satisfação, é a nossa maior alegria, poder servir ao Senhor, não é? Mas eu quero poder compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu, hoje pela manhã, acordei cedo, ainda em conflito em relação ao que ministrar. Eu disse: Deus, eu não quero que seja uma palavra que eu queira ministrar ou que as pessoas que vão estar no culto queiram ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu já estava com alguns temas na cabeça para ministrar, mas hoje pela manhã Deus me fez lembrar deste tema, que é a respeito da restauração familiar. Tivemos um tempo gostoso pela parte da manhã, poderoso de Deus, e agora, nesse período da tarde, no segundo culto deste domingo, poder então compartilhar com você esta palavra. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E Jesus aqui, ele está falando em parábolas, e em duas dessas parábolas me chama muito a atenção, quando na primeira parábola, do versículo 8 do capítulo 15, nós não vamos ler, vamos deixar para ler a do versículo 11, mas na do versículo 8 ao versículo 9 e o 10, Jesus ele está falando a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas, e uma dessas dracmas, não é, foi perdida dentro da sua própria casa. Então eram valores que ela tinha e que ela não se conformou em ter perdido então um valor que ela havia perdido, ela entendeu que iria fazer muita falta. E Jesus fala que ela acendeu as luzes da casa. Jesus diz que ela revirou a casa inteira e não sossegou enquanto realmente não encontrou esse valor perdido, porque ela sabia a falta que isso iria fazer para ela. E a parábola termina em festa, quando ela encontra então esse valor perdido dentro da sua própria casa, não é? Ela chama as pessoas, suas amigas, para celebrar com ela o valor que havia perdido. Mas pastor, o que é que tem a ver isso com família? Tudo. Porque o que nós estamos experimentando nos dias atuais, ao longo da história, é exatamente a consequência dos valores que foram perdidos dentro das nossas próprias casas. Pela manhã eu falei a respeito do nosso tempo, por exemplo, né? Eu sou do tempo das antigas, eu tenho 55 anos de idade e venho de uma família um pouco grande. No tempo dos meus pais, nós não tínhamos os entretenimentos que nós temos hoje. Então não dava tempo, não tinha como eles ficarem no celular, não é, na televisão, no Facebook, no Instagram, enfim. O entretenimento era fazer neném. E eles tiveram 14 filhos, né? E quando eu nasci, eu sou o penúltimo, então quando eu nasci, 3 já haviam morrido, falecido, mas eu lembro que pelo menos uma das refeições, esse era um valor muito importante para os meus pais. E eles então colocaram isso para nós. Pelo menos uma das refeições, nós tínhamos que estar todos assentados ao redor da mesa, em casa. Nós tínhamos que priorizar isso, porque é o momento do olho no olho, é o momento de você saber como o outro está, né, se passou bem o dia, se está vivendo algum conflito, e o momento da alimentação junto, de valorizar aquele tempo, né, que a mãe gastou na cozinha para preparar o alimento. Então é um momento muito precioso, é um valor que tem se perdido nas famílias, porque observando as famílias atuais, em muitas casas, é difícil as pessoas encontrarem agora tempo para se reunirem ao redor da mesa. E em algumas, quando estão em casa, cada um pega o seu prato, vai para o quarto, vai para frente do computador, vai para frente da televisão, e não tem o tempo ao redor da mesa. Eu e a Meg, nós temos cultivado isso nas nossas casas, passamos isso para os nossos filhos, que já acontece também na casa deles, com os nossos netos e com as nossas netas, e nós vemos isso acontecendo, eles ao redor da mesa, não é, com a família, como era também na nossa casa e como era na casa dos nossos pais. Então nós precisamos resgatar este valor, e ele está perdido aonde? Dentro das nossas casas. O valor da bênção dos pais, por exemplo, na vida dos filhos. Nós não
entrávamos ou saíamos da presença dos nossos pais sem pedir a bênção deles. É um valor muito importante, eles nos ensinaram isso, nós passamos isso para os nossos filhos. Até os nossos amigos, no tempo em que nós pastoreávamos a igreja local, os nossos filhos chamavam de tio, de tia, e consideravam realmente como um membro, e assim, era um relacionamento, eles entendiam o valor da bênção na vida deles. Antes de ir para a escola, eles não saíam de casa sem pedir a bênção, porque eles entendiam que precisavam sair abençoados, porque os pais representam Deus na vida dos filhos. Então os pais abençoando, é Deus abençoando a vida dos filhos, mas é um valor que também tem se perdido, e Jesus está trazendo essa denúncia, que nós precisamos resgatar, que nós precisamos nos importar realmente com tudo isso que está perdido, e ele fala onde está perdido. O sintoma que nós estamos vendo na sociedade, de pessoas rebeldes, né? Pessoas realmente que desonram pai e mãe, Jesus diz que a causa está dentro da própria casa, dentro da própria família, os valores que estão perdidos, não é? Então hoje nós observamos em algumas casas, ou na maioria das casas, os filhos saindo de casa quando dizem alguma coisa, né? E isso precisa ser resgatado, queridos, porque é um valor importante também. E tantos outros valores que você pode pensar agora no seu tempo, como que era no seu tempo, no seu relacionamento familiar, e como que está atualmente hoje, na família que você formou, que os seus filhos já formaram, e nós precisamos resgatar tudo isso. Mas na parábola seguinte, do versículo 11, aonde Jesus está falando sobre o filho pródigo, Jesus ele mostra aqui uma família que está vivendo um tempo disfuncional. Ele mostra a rebelião do coração de dois filhos, mas ele mostra também, ele apresenta um pai, não é, que representa Deus, o quanto ele está disposto a restaurar os nossos relacionamentos familiares. A Bíblia diz assim, Jesus continua falando: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, a tua palavra que é lida, e nós estamos nos expondo a tua palavra nesta noite. Fala aos nossos corações, que esta palavra encontre realmente guarida no nosso coração como uma terra fértil, e venha dar frutos, frutos bons, que glorifiquem e bendigam o teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vemos aqui, queridos, Jesus mostrando este quadro de uma família que estava vivendo um grande conflito, de um filho que havia decidido abandonar a casa dos seus pais, mas de um outro filho também que não se enxergava como filho, um outro filho que não valorizava o que ele tinha na própria casa e que apresentava sintomas então de que precisava de ajuda. Mas Jesus também está mostrando aqui o quanto, não é? Nós precisamos, o quanto Deus quer levantar na nossa casa, quer ver na nossa família alguém que acredita na restauração, alguém que não desistiu, alguém que pode acionar o poder sobrenatural de Deus para que os relacionamentos sejam então restaurados. Jesus, ele está trazendo aqui alguns sintomas latentes que nós talvez possamos enxergá-los também dentro das nossas casas. Jesus está trazendo aqui sintomas verdadeiros que nos fazem então acender as luzes vermelhas para acionarmos a cura, acionarmos o poder restaurador do Deus da família. E Jesus está dizendo assim: olha, quando nós começamos a desejar a morte uns dos outros na família, é um sintoma que precisamos de restauração. Jesus está dizendo nesta parábola assim: olha, quando o desejo de abandonar o lar é maior do que o desejo de permanecer na casa, no lar, no contexto da família, também é um sintoma que precisamos acionar o Deus restaurador da família. Jesus está dizendo nesta parábola, nos fazendo enxergar como um sintoma latente, que precisamos então de cura e de restauração. Quando não consideramos mais o outro parte da família, quando não nos alegramos mais com o sucesso do outro, com a alegria do outro, quando não festejamos mais o aniversário do outro, por exemplo, quando não consideramos o outro mais parte da família, quando não nos enxergamos como servos e servas uns dos outros na família e começamos a nos enxergar como escravos, como empregados e não mais como filhos e filhas. Sabe aquela hora que o papai ou a mamãe pedem um favor para você, filho, filha, a mamãe precisa de alguma coisa ou precisa usar a pia e está com a louça do café ainda, e aí ela diz: filha, lava aquela loucinha por favor, para eu usar a pia para preparar o almoço. Ninguém tem empregado aqui não, mãe, quem sujou que lave. Aquela hora que o maridão folgado, né, foi para tomar banho, esqueceu a toalha. Ô amor, traz a toalha, você não tem empregado aqui não, sai molhado. E tantas coisas mais, né, que nós poderíamos citar aqui, que Jesus está denunciando como sintoma latente, que nós precisamos então sermos tocados por Deus com restauração. Mas ele não está mostrando apenas esses sintomas latentes, ele nos revela alguém que não desistiu,
alguém que acredita na restauração, alguém que não abre mão da família. E Jesus mostra esse pai, que demonstra que acreditava, que confiava no caráter restaurador de Deus, que poderia sim tocar os seus relacionamentos familiares com cura, com restauração e com libertação, e ele demonstra com atitudes de fé, que ele acreditava no caráter restaurador de Deus. Quando aquele filho, que desejou a sua morte, que foi embora, fugiu de casa, retorna agora arrependido, porque agora ele começa a enxergar o que ele havia perdido, ele começa a valorizar o que ele tinha na casa do pai, que ele não valorizou, e volta arrependido e até tentando se justificar, se considerando não mais filho, mas querendo ser recebido como um dos empregados do pai, porque ele sabia que o pai tratava bem os empregados. Ele disse: pelo menos eu quero ser recebido como um dos teus empregados. Mas o pai, queridos, sempre vai nos ver como filhos, sempre vai ver você como filha. Ele nunca vai ver você como um empregado, não. Nós podemos sim e somos servos uns dos outros em casa. Nós precisamos ter a alegria de servir um ao outro em casa. Eu não sei quantas vezes você já serviu um café para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Eu não sei quantas vezes você já teve a satisfação, a alegria de arrumar uma mesa de café, para que quando o outro acorde, a xícara dele esteja lá na mesa, o pão esteja lá, a mesa esteja arrumada, esperando essa pessoa acordar, levantar para vir tomar café. Experimente fazer isso, porque você vai colher na mesma medida. Para a glória de Deus, eu e a Meg, nesses 33 anos de casado, nós temos cultivado isso. Sempre que eu acordo mais cedo, eu arrumo a mesa do café. Quando ela acorda mais cedo, ela arruma a mesa do café e me recebe com a mesa arrumada para tomarmos café. Ela é diferente, ela coloca uns frufruzinhos lá, umas frases bonitinhas, né? Coisa de menina, né? De mulher. Eu arrumo dentro dos meus limites, mas eu tento fazer o meu melhor, não é? Importante é isso, fazer o melhor, mas ter a alegria de servir o outro em casa. Experimente fazer isso, que você também vai ser servido. E Jesus então mostra esse pai, essa figura que não desistiu, mas que tinha convicção que aquele filho que havia saído de casa um dia retornaria. E quando esse filho volta, e vejam bem que ele não tinha como avisar, talvez ali, que ele estava retornando para casa. Mas Jesus está dizendo que quando aquele filho se aproximou, ainda longe, o pai o avistou. Isso mostra que o pai estava o tempo todo de prontidão, na expectativa que um dia aquele filho iria retornar. E quando aquele menino tenta se justificar, mas o pai viu nele o coração arrependido, e disse: não importa o que você fez, importante é que você está voltando para casa, e eu estou de braços abertos para te receber. E Jesus disse que aquele pai foi, abraçou, beijou aquele menino, e para provar que ele estava se preparando para o retorno dele, disse aos servos: coloca sapato novo nos pés dele, coloca roupa nova, tira esse trapo velho sujo que ele está vestindo, coloca um anel no dedo dele, porque hoje eu quero renovar a minha aliança com ele, porque hoje eu estou recebendo de volta para casa. E mais ainda, agora sim, pode matar o novilho que eu mandei engordar, para que quando este filho, que estava morto, vindo para casa, pudéssemos então celebrar, festejar o seu regresso. Nós precisamos interagir, queridos, com este Deus restaurador da família. No Salmo 68, a Bíblia nos apresenta este pai amoroso, este Deus que não desiste da família, que se apresenta como este restaurador. O Salmo 68, versos 5 e 6, diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada.
Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra árida, em terra estéril. Todo aquele, querido, que está realmente disposto no seu coração de buscar a reconciliação, de acionar o poder do Deus da família e restaurar, converter o seu coração ao coração do outro, a Bíblia está dizendo que vai habitar em família, que vai habitar em família, que viverá uma vida de prosperidade. Mas também a Bíblia diz que todo aquele que endurece o seu coração, aquele que diz não para o Deus restaurador da família, porque você não está dizendo não para o seu cônjuge, você não está dizendo não para os seus pais, você não está dizendo não para os seus filhos, você está dizendo não para o Deus restaurador da família, porque Ele sempre está disposto a restaurar. O que Ele precisa é encontrar alguém na brecha. Ele precisa encontrar alguém que possa se levantar e dizer: eis-me aqui, Deus, eu me levanto na tua presença como este agente de cura e transformação na minha casa, e eu não vou desistir, eu vou pagar o preço da oração, da intercessão, vou quebrantar o meu coração, eu estou disposto a converter o meu coração. Não importa se eu fui a vítima, mas eu decido sair do lugar de vítima e ser usado nas tuas mãos como um soro, como um antídoto que vai transformar os nossos relacionamentos. Deus, amados, quer encontrar eu e você nesta brecha, e nós precisamos comunicar o quanto nós cremos realmente na família. Este texto do Salmo 68, ele está exatamente revelando o firme propósito de Deus em sarar, suprir e preservar a família, que na sua infinita misericórdia, Deus está disposto a compensar todas as perdas, todas as injustiças vividas, experiencializadas no contexto da família. Por quê? Porque a família, queridas, a família foi projetada por Deus para ser o ambiente apropriado, ou seja, o ventre emocional que gera filhos sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. Quando Deus então coloca o homem em família, Ele está exatamente preparando este homem que nasceu uma criança indefesa, precisando ter suas necessidades supridas, mas para ser preparado para um relacionamento com Ele, quando adulto, escolher se relacionar com o Pai. Mas olhando hoje para a sociedade, olhando hoje para muitas famílias, nós então conseguimos comprovar que toda pessoa que nasce fora dessa proteção, desse ambiente de amor, deste ambiente familiar, encontra-se essencialmente insegura, ansiosa, preocupada, porque não experimentou do cuidado, não experimentou do amor do lar, do aconchego do lar, do abraço do pai, da mãe. E é exatamente essa insegurança contraída pela insuficiência familiar que agora vai se manifestar nas mais variadas formas de autorrejeição e rebelião. E é exatamente aqui, queridos, que se expõem os problemas mais profundos de qualquer indivíduo. O que nós estamos experimentando na sociedade nada mais é do que o resultado da insuficiência da família na vida de uma pessoa. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ministrar um jovem, e esse jovem então havia saído da prisão, estava numa base missionária, agora convertido, num processo de restauração. E quando eu fui ouvir a história daquele rapaz, ele havia assassinado 7 pessoas. E eu então fui ouvi-lo e ouvi a história da família dele, ele compartilhando. Eu fui tentar entender o porquê ele havia então saído de casa aos 12 anos de idade. 12 anos.
Tempos atrás, quando nós sentávamos com uma pessoa, um filho, que estava vivendo conflitos familiares, quando você conversava com uma criança, com um adolescente, você ouvia assim: olha, não vejo a hora de completar 18 anos para sair da casa dos meus pais. Hoje você vê crianças com 11 anos, 12 anos, como o caso desse rapaz, abandonando a casa dos pais. Quando Deus projetou a família para nós vivermos aqui na terra, queridos, Ele projetou a família para representar para mim, para você, um pedacinho do céu na terra, aonde nós experimentaríamos um pouco daquilo que nós vamos viver com Ele lá no céu. Mas para aquele tipo de pessoa, a família representou muito mais um pedacinho do inferno. E aquele jovem então me conta que quando ele tinha 12 anos de idade, ele tinha um irmão mais velho, e o pai era traficante. Quando esse pai chegava em casa drogado ou alcoolizado, espancava todo mundo. E quando esse pai vinha para cima dele agora para espancá-lo, o irmão mais velho, já ensanguentado de ter pego realmente uma surra muito forte, se colocava entre ele e o pai para defendê-lo e apanhava de novo. Então aquele irmão mais velho era o herói da casa para aquele menino. Em determinado dia, eles estão no quarto, eles ouvem uma discussão na sala da casa, e ali havia entrado um outro traficante para fazer uma prestação de conta. E agora eles entendem que estão brigando na sala. O irmão mais velho corre para ver o que estava acontecido. O traficante estava armado, tentando matar o pai. Ele vai defender o pai e esse traficante mata esse irmão mais velho. E ele vem logo atrás e encontra agora o corpo do irmão estirado no meio da sala. O pai havia fugido, o assassino havia fugido, e ele vai então diante do corpo do irmão dele e faz ali um juramento e diz: quando eu voltar para casa, eu vou voltar para matar o meu pai e o assassino do meu irmão. E aos 12 anos ele fugiu de casa, e ele falou para mim assim: pastor, as 7 pessoas que eu matei, eu estava treinando. Simplesmente eu matei porque eu estava treinando, para que quando eu encontrasse o meu pai e o assassino do meu irmão, eu não pensasse 2 vezes em tirar a vida deles. Pare para pensar comigo agora, nesse exato momento. Quantos estão lá fora treinando? Por causa da insuficiência da família nas suas vidas. Vamos ficar em pé, para parecer que está terminando? Aleluia. E eu gostaria de orar com você nesta noite. Tem 2 famílias que Deus ele está sempre disposto a tocar com restauração. A família dele, que somos nós, filhos e filhas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E Ele está sempre disposto a restaurar o nosso relacionamento familiar, mas também Ele está sempre disposto a tocar, a restaurar os nossos relacionamentos familiares, e o nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar, porque todos nós somos criatura de Deus, fomos feitos, criados por Ele, por isso todos nós viemos ao mundo como criaturas, mas Ele sempre almejou em nos receber como filhos e como filhas. E só se torna filho e filha aquele que nasceu de novo. Todo aquele que confessou o nome de Jesus, aquele que entregou, que reconhece, que quer experimentar desse cuidado do Pai, e disse sim, se arrependeu e voltou para a casa do Pai. Então Deus ele está sempre disposto a restaurar o relacionamento dele com todo filho, com toda filha que um dia saiu de casa e que se arrepende e agora quer voltar. Talvez você esteja aqui pela primeira ou segunda, terceira vez, mas não tomou ainda a decisão de se tornar um filho, uma filha. Você ainda está na condição de criatura, mas Deus quer receber você como filho, como filha. E nós queremos receber você como irmão, como irmã na fé.
Se você está aqui hoje nessa condição e quer experimentar o novo nascimento, quer dizer sim, amém, para o Pai que está te esperando. E a Bíblia diz que quando um filho se arrepende, voltando para a casa do Pai, há festa no céu. E nós queremos fazer festa com você nesta noite. Nós queremos celebrar o seu retorno para casa. Se você está aqui nessa condição e quer voltar para casa hoje, talvez você já tenha experimentado do novo nascimento e por alguma razão você saiu, foi embora, mas quer retornar hoje arrependido, para ser recebido não como escravo, para ser recebido como filho, como filha, como irmão, como irmã na fé. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu gostaria de orar com você juntamente com todas as pessoas que estão aqui. Se você está nessa condição e quer receber esta oração, sai do seu lugar e vem aqui para nós orarmos juntos, para nós celebrarmos, para nós fazermos uma festa aqui na terra, porque lá no céu também o Pai celebra com os anjos a volta de todo filho, de toda filha que se arrepende e volta para a casa do Pai. Se você está nessa condição, pode vir aqui, querido. Aleluia! Podemos dar uma salva de palmas, celebrar, fazer festa na terra, porque está acontecendo festa no céu agora. Alguém pode vir aqui com essa pessoa? Aleluia! Porque é um filho pródigo que estava distante, que em arrependimento volta à casa do Pai. E o Pai agora dá ordem para que seja colocada vestes novas, sapato nos seus pés, anel no seu dedo, porque o Pai está renovando a aliança. Aleluia! Pode vir, podemos celebrar. Bata a palma ao Senhor mais uma vez, por todos esses que estão voltando para a casa do Pai nesta noite, nesse início de noite. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos orar, nós queremos celebrar juntamente contigo nesta noite os teus filhos e as tuas filhas, das pessoas que estão nascendo de novo, que estão renovando a aliança, estão voltando para a casa do Pai, porque nesse lugar o Senhor tem encontrado pessoas na brecha. Nesse lugar o Senhor tem encontrado uma igreja que acredita, filhos e filhas que acreditam no poder restaurador do Senhor. Por isso temos recebido neste lugar pessoas voltando para a casa do Pai, e nós queremos recebê-lo de volta. Nós queremos que os teus nomes sejam escritos no livro da vida, ou reavivados no livro da vida, Pai, e celebrarmos juntamente contigo o retorno dos teus filhos e das tuas filhas, e recebê-los, abraçá-los e cuidá-los, Pai, poder revelar o Senhor para eles. Obrigado, Deus, toda honra, toda glória para Ti, em nome de Jesus. Mais uma vez, dê uma salva de palmas em celebração a essas pessoas, a esses filhos e filhas que estão voltando à casa do Pai. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Quantos estão precisando de um milagre do Senhor na sua casa, na sua família? Levante o clamor pela sua casa agora. Levante o clamor pela sua família agora. O Deus restaurador da família está aqui neste lugar e quer tocar a sua vida, quer tocar nos seus relacionamentos, quer ajudar você a restaurar, a resgatar os valores que foram perdidos lá dentro, em nome de Jesus. Então cante esta canção como uma oração agora, como Zaqueu. Aleluia. Declare isso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti. Chame a atenção do Deus restaurador para sua casa.
chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Clame agora, levante tua mão pro céu. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, nós levantamos um clamor agora por todas as famílias aqui representadas, Deus, abençoando com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Que o Senhor restaure o relacionamento desses cônjuges, que o Senhor converta o coração deste pai ao filho, deste filho ao pai, deste marido a essa esposa, dessa esposa a este marido, e toda maldição que se instalou na terra dos nossos relacionamentos seja removida para a tua glória, Pai, para o teu louvor e para a tua adoração. Você pode dar uma salva de palma ao Deus restaurador da família. Sara todas as Ouve! Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Diga assim, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Declara isso. O milagre que o Senhor quer fazer na tua casa precisa começar na tua vida. Você é o agente de cura, você é o agente de transformação que Ele quer usar lá dentro. Então o milagre que você quer ver acontecer lá, ele precisa se iniciar na sua vida, no seu coração. Converter o seu coração ao coração do seu próximo, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Forte, 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 forte.